Então, pessoal, hoje nós iremos falar sobre raiz quadrada e raiz cúbica, né? Raiz quadrada, você lembra logo de um quadrado, e ela é escrita dessa forma aqui, onde eu tenho o 2 chamado de índice, aqui eu tenho o radical, esse valor representado por A, o radicando, e o B é a raiz. Então, raiz quadrada, né, de A é igual a B. Isso quer dizer o quê? Que B ao quadrado é igual a A, né? E B é B vezes B, né? Que eu repito a base e somos os expoentes. Aqui 1 e 1 dá 2. Então, raiz quadrada de A é um número que multiplicado por ele mesmo dá A, né? Raiz quadrada, né, de A é igual a B. Por quê? Porque B vezes B tem que dar A. Então, raiz quadrada de um número é um número que multiplicado por ele mesmo, né, dê esse valor aqui representado por A. E aí aqui nós temos algum exemplo. Raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. Por quê? Porque raiz quadrada de 25 tem que ser um número que multiplicado por ele mesmo dê 25, né? Que no caso é mais ou menos 5. Mais ou menos 5, né? Aí você percebe que 5 vezes 5 é 25. Então, raiz quadrada de 25 é o número que multiplicado por ele mesmo dê 25. No caso aqui é o 5, o mais 5. E pode ser menos 5 também, né? 5 vezes 5, 25. Menos e menos é mais, né? Então, raiz quadrada de 25 pode ser mais ou menos 5. Por quê? Porque mais 5 vezes mais 5 dá 25. E menos 5 vezes menos 5 também dá 25. Então, raiz quadrada de um número é igual a um número. E esse número, essa raiz, tem que elevar ao quadrado para dar 25, né? Aqui eu tenho outra observação. Essa raiz quadrada de raiz quadrada de 25, você pode escrever ela assim, ó. Raiz quadrada de 25. O 2 não está aparecendo aqui. Então, quando esse 2 não aparecer, a gente já imagina logo que é quadrado, né? Raiz quadrada. É subtendido um 2 aqui. Então, aqui é raiz quadrada de 25. Aí eu coloquei aqui alguma observação, onde raiz quadrada de A sobre B, eu posso escrever como raiz quadrada de A dividido para a raiz quadrada de B, onde A e B pertencem aos naturais, e esse B tem que ser diferente de zero, né? Porque não existe divisão por zero. Aí aqui eu coloquei um exemplo, raiz quadrada de 25 sobre 4. Eu posso escrever como raiz quadrada de 25 dividido por raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 25, como nós já acabamos de ver, é 5, né? E raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, raiz quadrada de um número, né? Raiz quadrada de A é igual a B, e esse B é a raiz, né? Então, isso quer dizer que B elevado ao quadrado é igual a A, né? Raiz quadrada de um número, então existe um número que multiplicado por ele mesmo deu o valor representado por A, né? Então, aqui, por exemplo, aqui é um quadrado, né? Raiz quadrada de 25 dá 5, né? E 5 vezes 5 dá 25, né? Pronto, então é a raiz quadrada. E a raiz cúbica? A raiz cúbica nós temos aquela ideiazinha de volume. Ó. Raiz cúbica nós temos a ideia de volume. Ó. E aí nós vamos multiplicar as três dimensões. Ó. A vezes A, né? Largura, comprimento e altura, né? Então vamos lá, raiz cúbica de um número é igual a B. Então isso quer dizer que B elevado ao cubo dá igual a A, né? É o número que é elevado ao cubo de A. Aí aqui eu coloquei dois exemplos, né? Raiz cúbica de menos 8, então é um número que é elevado ao cubo de menos 8. Qual seria esse número? O menos 2, né? Ó. O menos 2. Porque aqui, ó, eu repito a base, né? E somos expoente 1 mais 1 mais 1, 2, né? E calculando aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, né? E o sinal menos e menos é mais e menos é menos, né? Coloquei menos aqui porque no caso aqui, esse valor aqui não pode ser negativo, né? Não existe nenhum número que é elevado ao quadrado de negativo, né? Nesse caso aqui do menos 5,
menos 5 vezes menos 5 tá igual a 25, né? Porque 5 vezes 5 é 5 vezes 5, 25. E menos dá mais, né? Então aqui vai dar positivo. Como você vai elevar ao quadrado, né? Então não tem a possibilidade desse número ser negativo. E aqui no caso da raiz cúbica tem, né? Esse número aqui pode ser negativo. Então tá aí, raiz cúbica de menos 8 dá igual a 2, né? Por quê? Porque 2 elevado ao cubo, menos 2 elevado ao cubo dá menos 8, né? Só para organizar aqui, então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, né? Dá menos 2. E a raiz cúbica de 64 é um número que é elevado ao cubo de 64. Esse número aqui é 4, né? Ó. Porque 4 elevado ao cubo vai dar 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então a raiz cúbica de 64 é 4. Porque 4 elevado ao cubo dá 64. E a raiz cúbica de 64, né, é um número que é elevado ao cubo de 64. Que no caso é o 4. Então tá aí, pessoal. Um resumo sobre raiz quadrada e raiz cúbica.